E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Cavalcante e hoje eu vou falar sobre ciclo trigonométrico seno e cosseno. Mais uma aula para minha nova playlist de trigonometria. Se você gostar, dá aquela força lá para mim, ativa a notificação e se inscreva no canal. Bora lá para a aula? Vamos lá, gente, eu vou começar hoje falando um pouquinho sobre o ciclo trigonométrico. Então vem comigo, olha só. Aqui eu tenho uma circunferência de raio de uma unidade, ou seja, o raio é a distância do centro da circunferência até qualquer ponto da minha circunferência. Tá? Fazendo parte do centro da circunferência, eu também tenho a origem do plano cartesiano. Plano cartesiano, famoso plano cartesiano, eixo das abscissas, o nosso grande eixo X, e o eixo das ordenadas, também conhecido como eixo Y, tá? E ele se cruza justamente também no centro da minha circunferência. Esse plano cartesiano, ele divide a minha circunferência em 4 partes, ou 4 quadrantes, que eu vou estipular como primeiro quadrante, sempre no sentido anti-horário, tá? Segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o nosso quarto quadrante. Ok? Vamos lá. Vamos pensar numa reta traçada do centro da minha circunferência até qualquer ponto da minha circunferência. Eu estipulei aqui um ponto A, tá aqui. Esse ponto A, com o eixo X, ele forma um arco. Tá aqui, ele estipula um arco. Consequentemente, estipula um ângulo aqui de abertura. Esse ângulo é do eixo das abscissas, do meu eixo X, com essa reta que eu estipulei. Tudo bem? Legal. É claro que eu posso estipular diversos outros pontos, né? Eu posso partir daqui, por exemplo, estipular um ponto mais para cá, com um ângulo maior, né? Esse ponto eu vou chamar de ponto B, e ele vai estipular um outro arco, um arco maior, consequentemente, eu vou ter um ângulo maior aqui, tá? E é claro que esse ponto ele pode estar no segundo quadrante, o ângulo vai ser bem maior, ele pode estar no terceiro quadrante, ou ele pode estar até no quarto quadrante. Pensa o seguinte, que quando eu estou falando de uma circunferência, eu estou dando uma volta completa, ou seja, eu tenho ângulos que partem do 0 grau e passam por 90 graus, 180, uma meia volta, 270 e até dar uma volta completa, que são os 360 graus. Então eu posso estipular pontos nessa circunferência até 360 graus. Tudo bem? Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais essa história. Pensando nesse ponto na minha circunferência, e é claro que esse ponto, em relação ao plano cartesiano, ele tem coordenadas x, e tem coordenadas, aqui também coordenadas y, tá aqui, né? Então ele tem essa informação aqui e tem essa informação, né? Que são essas distâncias aqui, tá? E pensando nesse ângulo aqui, eu começo a visualizar um triângulo retângulo aqui dentro da minha circunferência. Então veja bem, olha só. Esse triângulo retângulo, na hora que eu tenho um triângulo retângulo, e a gente já viu na minha outra aula de trigonometria, onde eu falo sobre razões trigonométricas, e se você gostou, aproveita, vai lá no meu canal e se inscreve e ativa notificações, tá bom? Pensando nessa aula de razões trigonométricas, abre-se uma teoria enorme de seno, cosseno, tangente, que são as relações entre os ângulos internos de um triângulo retângulo e os seus respectivos lados desse triângulo. Então, na hora que eu percebo um triângulo retângulo, a primeira coisa que me vem na cabeça é pensar nessas relações. E eu vou começar pela minha primeira relação, que é a relação do seno, o seno no ciclo trigonométrico. Então, se eu for pensar no seno aqui, e lembrando que o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, eu tenho que reconhecer algumas coisas. A hipotenusa, ela tem raio 1. Ela tem tamanho 1, que é justamente o raio da minha circunferência. Essa reta que sai do centro até essa parte da circunferência. E o seno é justamente o cateto oposto, que é justamente esse tamanho aqui dessa reta, dividido pela minha hipotenusa. Como a hipotenusa tem tamanho 1, o seno passa a ser esse valor somente, né? Agora, que valor é esse? Não sei. Mas eu vou transportar ou eu vou projetar essa reta aqui justamente no meu eixo Y, que é o que eu fiz nessa segunda figura. Eu peguei esse tamanho aqui e trouxe ele para cá. E isso daqui tem uma medida que sai do 0
e vai até o meio. Por que meio, professor? Porque quando eu tenho 30 graus e sai uma reta estipulando um ponto, formando o arco, e esse arco estipula um ângulo de 30 graus, a projeção do cateto oposto a esse ângulo é justamente um tamanho que é a metade do meu raio, que é meio. Então eu posso falar, veja bem, olha só, que o seno de 30 graus é igual a meio. É a nossa primeira informação. O seno de 30 graus é meio. Por quê? Porque quando eu abro 30 graus no meu ciclo trigonométrico, o meu cateto oposto ele tem metade do meu raio. E se meu raio é unitário, o meu cateto oposto ele vale meio. Tudo bem? Então, aqui já começa a abrir as nossas cabeças para a ideia dos valores do seno, tá bom? Então, olha só. Então aqui, como a gente já viu eu tenho 30 graus, que é esse ângulo que abriu, e o cateto oposto projetado no meu eixo Y, que agora eu vou chamar de eixo dos senos, tá aqui, ó, eixo dos senos, que é justamente nele que é projetado esse tamanho de cateto oposto, que vai ser o meu seno. Esse tamanho aqui, ele tem medida meio, tá aqui. Se daqui até aqui vale 1, daqui até aqui, num ângulo de 30 graus, vale a metade. Tudo bem? E é claro que na hora que eu aumento esse ângulo, aumenta o cateto oposto, consequentemente aumenta a projeção, e para 45 graus, na hora que eu meço isso daqui, me dá o raiz de 2 sobre 2, que é 1,4 dividido por 2 aproximadamente, que vai me dar 0,7, ainda menor do que 1. A partir do momento que eu aumento mais um pouco, o cateto oposto ele aumenta mais. Então se eu for para 60 graus, esse tamanho aqui, ó, que é o meu cateto oposto, ele vai ser o raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3, 1,7 alguma coisa, dividido por 2, 1,85. Ou, desculpa, 0,85. Tudo bem? E aí já dá para a gente pensar o seguinte, que quanto maior for o meu ângulo estipulado no meu ciclo trigonométrico, maior é o seno. Quando ele chega em 90 graus, o seno ele pega toda a projeção, de 0 até 1. Então o seno de 90 vale uma unidade. Agora, eu também posso pensar na hora que o meu ponto passa de 90 graus. E na hora que ele passa de 90 graus, e aí eu tenho alguns exemplos aqui, eu vou pensar num ângulo de 135 graus, por exemplo, né? Olha só, na hora que ele passa de 90 graus, a projeção do meu cateto oposto é justamente uma projeção que vai diminuindo a partir do momento que ele passa de 90 graus. Então, por exemplo, em 135 graus, veja bem, que eu tenho uma distância para 180 de 45 graus, é verdade, né? 180 menos 135 vai me dar 45 graus. Ele tem a mesma projeção do ângulo de 45 graus, que tem a mesma distância aqui com o eixo das abscissas. Então, quando eu tenho a mesma distância aqui, eu estou falando dessa distância aqui, a projeção ela é a mesma. Então, no segundo quadrante, o seno ele é positivo e o seno de 135 graus tem o mesmo valor do seno de 45 graus. Por quê? Porque a projeção no eixo dos senos, que é o meu eixo Y, é a mesma. Então, esse tamanho aqui, ó, deixa eu apagar aqui, esse tamanho aqui, ele também mede raiz de 2 sobre 2. Como aqui eu havia falado, raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Quando eu penso que o meu ângulo ele vai mudando, a partir do momento que eu vou chegando e o seno vai diminuindo, eu vou chegando no 180 graus, portanto o seno vai diminuindo. Quando eu chego em 180 graus, ele não tem nenhuma projeção aqui, então ele vale 0. Então, o seno de 180 graus é 0. É como o seno de 0, né? Na hora que eu nem partir, não tem o ângulo aqui, ele não tem projeção nenhuma, então o seno de 0 grau, tem o valor 0 também, tá? A partir do momento que eu entro no terceiro quadrante, a projeção no meu eixo dos senos começa a ser negativa. Isso, negativa. Por quê? Porque ele está para baixo do meu plano cartesiano no eixo Y, que é o nosso conhecido eixo dos senos. E daí, gente, eu coloquei um exemplo para vocês aqui, olha só. 225 graus, tá aqui. Se eu for reparar,
essa distância que eu tenho aqui, de 225 menos 180, eu tenho uma distância de 45 graus aqui. Ele me dá uma projeção que é a mesma projeção que eu tenho aqui, ó, é o mesmo tamanho. Só que aqui no primeiro quadrante eu estava em 45 graus. Essa distância que eu tenho aqui é a mesma distância que eu tenho aqui. Então a projeção é a mesma. O que muda aqui? Como eu estou no terceiro quadrante e a projeção está sendo lá embaixo, essa distância que eu tenho daqui até aqui, ela é negativa, só que ela continua sendo raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Então eu posso falar que, bom, se no terceiro quadrante é assim, no quarto quadrante também é. Porque quando eu passo por 270 graus, o valor da minha projeção é menos 1, né? Para o valor do seno. E na hora que eu avanço para 270 graus, avanço acima de 270 graus, eu começo a perceber que o seno ele vai deixar de ser menos 1 e ele começa a aumentar, né? E aí ele passa a ser aqui, nesse caso, né, 315 graus, olha a minha angulação, 315 graus. E pensando que essa distância que eu tenho daqui até aqui, ou seja, 360 graus menos 315, também é de 45 graus, essa projeção é a mesma dessa, ok? E sendo a mesma dessa, e eu pensando que eu estou no quarto quadrante, eu tenho um negativo raiz de 2 sobre 2, está aqui. Então é legal a gente pensar, gente, que no primeiro e segundo quadrante o seno é sempre positivo. E no terceiro e quarto quadrante o seno é negativo. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais? Olha só. Na hora que eu avanço um pouquinho mais e verifico o mesmo triângulo retângulo sobre o mesmo ângulo de 30 graus, ao invés de falar de seno, eu vou fazer a outra relação trigonométrica, a relação do cateto adjacente, que é a relação do cosseno, né? E ele me fala que o cosseno de um ângulo de 30 graus é cateto adjacente sobre hipotenusa. Como a hipotenusa vale 1, o cosseno vai ser justamente esse tamanho que eu tenho aqui, né? E olha só, veja bem, se eu estou falando em 30 graus, tá aqui, eu vou pular para esse outro desenho aqui, para essa outra figura, 30 graus, ele me abre esse tamanho de cosseno. Vamos ver outros exemplos, olha só. Bom, quando eu chego aqui e verifico que o cosseno de 30 graus tem esse tamanho aqui, eu verifico que a distância daqui até aqui, ela tem um valor de raiz de 3 sobre 2. É, verdade. O cosseno de 30 graus, ele tem uma medida de raiz de 3 sobre 2. Né? Que é essa distância que eu tenho daqui até aqui. A partir do momento que eu vou avançando o meu ângulo, o meu cosseno vai diminuindo, ou seja, o tamanho do cateto adjacente ele vai diminuindo. Quando eu chego em 45 graus, eu tenho um cosseno que ele vale raiz de 2 sobre 2. E aqui começam a abrir certos valores, né? Por exemplo, o cosseno de 60 graus, que é uma abertura maior aqui de ângulo, me dá um cateto adjacente menor. E o cosseno de 60 graus, ele vale meio. Se eu pegar a régua e medir daqui até aqui, ele vale 0,5, quando o meu raio tem uma unidade. Tudo bem? Perfeito. A partir do momento que eu chego em 90 graus, o meu cosseno desaparece. O meu cosseno ele zera, o tamanho não tem projeção nenhuma. Então, eu falo que o cosseno de 90 graus ele é zero. A partir do momento que eu avanço o meu cosseno para o segundo quadrante, a projeção passa a ser negativa, né? Então, eu começo a pensar, por exemplo, em 135 graus. A gente verifica que eu tenho aqui uma distância de 45 graus, que é a mesma distância que eu tenho aqui, ó, para cosseno. Então, o valor do cosseno aqui, ele é o mesmo desse valor aqui. Só que como eu estou no segundo quadrante e a projeção é negativa, eu posso falar que esse cara é o menos raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Mesma coisa do seno, só que eu estou projetando para o outro eixo. Que esse eixo agora, o eixo das abscissas, ele vai ficar conhecido como o eixo dos cossenos, justamente porque é lá que eu contabilizo o meu valor de cosseno. Quando eu estou no terceiro quadrante, ainda o meu cosseno é negativo, porque a projeção ela é feita no eixo dos cossenos. Então, por exemplo, como essa distância aqui, 225 menos 180, ela é de 45 graus, que é a mesma distância que eu tenho aqui, esse cara continua sendo menos raiz de 2 sobre 2, por ele estar no terceiro quadrante. E quando eu avanço para 270 graus, o cosseno ele zera, né? Ele é zero. E quando eu estou no
quarto quadrante, o meu cosseno volta a ser positivo. Quando eu estou em 315 graus aqui, quando a distância desse ponto até a origem é 45 graus, ele tem o mesmo arco, logo o mesmo cosseno, e aqui no caso é um cosseno positivo. Raiz de 2 sobre 2. Legal, gente? Vamos dar uma resumida nessas informações agora? Me acompanha aqui, olha só. Bom, pensando em todas essas informações que eu acabei de falar para vocês, eu montei uma tabela, né? E pensando nesse ciclo trigonométrico, eu falei, bom, seno de 0 grau é 0, seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 e seno de 90 é 1. Cosseno de 0 grau é 1. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 60 graus é meio, e cosseno de 90 graus é 0. Eu nunca falo para vocês decorarem o ciclo trigonométrico, eu sempre falo para entender o ciclo trigonométrico, que é assim que a gente não esquece. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça, se você gostou realmente, vai lá no meu canal, ativa as notificações e se inscreva, porque eu tô aqui para sempre ajudá-los. Até a próxima aula.